ABC é uma composição poética popular, onde são registrados acontecimentos que são considerados dignos para serem contados e eternizados. Celebra e registra pessoas, feitos e acontecimentos que causaram a admiração do povo. É organizado em estrofes e cada uma delas começa com uma letra do alfabeto, considerando o tio como uma dessas letras. Ela é tão antiga, cultivada em épocas e escritas por autores diferentes. Ela foi cultivada em épocas diferentes e por autores diferentes, de formações diferentes. Por exemplo, Santo Agostinho escreveu um ABC, Luís de Camões escreveu um ABC. Aqui no Brasil, essa composição ela é muito comum nas feiras no Nordeste, no garimpo e lá entre os vaqueiros do sul do Brasil. A resenha desta semana é inspirada nessa produção popular. Se chama ABC de Castro Alves, do autor baiano Jorge Amado. Continuando o projeto de ler as obras de Jorge Amado em ordem cronológica, hoje apresento a resenha do 7º livro deste autor, que é uma biografia romanceada desse grande poeta brasileiro, Castro Alves. Publicada em 1941, quando o mundo carecia de esperança e estava chocado com a duração da Grande Guerra. Jorge Amado, um grande admirador de Castro Alves, já nas suas notas sobre esse livro, fala que ele não, apesar dele ter pesquisado muito sobre a obra, sobre a vida desse poeta, ele não se preocupou com os fatos, com a biografia em si para escrever esse livro, porque esse livro é mais uma homenagem do que uma pesquisa biográfica. No entanto, quando a gente lê o livro, a gente vai ter muitas notas. Então, tudo que o Jorge Amado vai afirmando sobre o Castro Alves, ele vai dando notas de onde ele tirou aquilo e por que ele chegou àquela conclusão. O livro é organizado em capítulos de acordo com o alfabeto, ou seja, ele não é assim, capítulo 1, capítulo 2, não, é capítulo A e vem um verso de Castro Alves, capítulo B, outro verso de Castro Alves e cada capítulo vai contar parte da história desse escritor. E como que começa a história? Logo na introdução. A introdução mostra o narrador na praia à noite, junto com a sua amada, admirando as estrelas do céu, o firmamento baiano. Ele pede a mão da sua amada e começa a contar a história de Castro Alves. Essa história começa com os antepassados desse grande poeta. E já vai começar com o amor trágico da tia dele, que era Pórcia. O que aconteceu com a Pórcia? Ela se enamorou com um homem chamado Leolino. O Leolino, ele já era casado quando ele conheceu a Pórcia. Ele foi visitar a família da Pórcia, se encantou com ela, ele roubou a Pórcia, eles fugiram. Eles sendo casados, eles fugiram, foram viver o amor deles, tiveram um filho, mas a família da Pórcia declarou guerra contra a família do Leonílio, até encontrar os dois. E foi um verdadeiro massacre, tá?
Um massacre que eles só trouxeram de volta a Pórcia. Até o filhinho da Pórcia, que era um bebê de 1 aninho, ó. Todo mundo, você sabe, né? Eu não posso falar porque senão o algoritmo trava o nosso vídeo. E a Pórcia ficou presa na fazenda. Castro Alves ouvia o lamento da Pórcia lá na fazenda, ela ficou presa até terminar a vida dela lá. Depois a gente vai conhecer a história do avô do Castro Alves, que lutou pela independência do Brasil, que foi muito amado pelos soldados do seu batalhão e foi chamado para ser governador, mas ele não se saiu muito bem como governador. Aí ele voltou para a fazenda, os seus soldados se rebelaram contra o novo comandante. Ixi, é uma tragédia atrás da outra aí. O pai do Castro Alves, que foi um médico influente, então vai contar toda a história dos antepassados do Castro Alves, de um tio também que lutou num monte de revolução lá na Bahia, tudo para justificar o quê? Esse lado impetuoso do Castro Alves, porque ele vai ser impetuoso, era um baixinho arretado. Depois de narrar a história dos antepassados de Castro Alves, o leitor conhecerá seu relacionamento entre os irmãos e irmãs, a diferença de temperamento entre eles, a sua vida acadêmica e pública, os momentos em que ele era chamado para declamar suas poesias, o seu envolvimento com a luta pela abolição da escravatura e pela proclamação da República, o fim trágico do irmão mais velho dele, que ele era muito próximo. Esse irmão é acometido de uma depressão e atenta contra a própria vida, o fim da vida do pai dele e os relacionamentos amorosos de Castro Alves. Castro Alves, ele era muito bonito e vaidoso. Ele tinha inúmeros relacionamentos amorosos, eram relacionamentos que ele não mantinha escondido, ao contrário do que acontecia na época. Então ele era sempre notícia, estava sempre nos jornais. O seu grande amor foi uma atriz e cantora chamada Eugênia Câmara. Ela era muito famosa, era mais velha do que ele, e ele nutriu um amor por ela, de acordo com essa biografia que o Jorge Amado escreveu, até o fim dos seus dias. Inclusive, quando ela vai embora do Brasil, ela deixa uma carta para ele. É Eugênia Câmara que termina o relacionamento. Então, eu até fico na dúvida se foi um amor verdadeiro que ele ficou guardando ou se foi dor de cotovelo, porque foi ela que terminou com ele. O único amor, o único relacionamento amoroso que ele teve, que foi platônico, foi com uma prima lá que ele conhecia desde criança, que chamava Leonídia Fraga, e ela sempre cuidou dele, mas eles nunca nem tiveram um beijo, mas era uma coisa assim de amor de infância. E o Jorge Amado vai descrever todas as mulheres que passaram pela vida dele. Vai contar também o acidente que o Castro Alves vai sofrer, que ele será obrigado a amputar o pé, e isso vai afetar muito a vaidade dele, porque ele vai ficar mancando, ele vai usar uma prótese, mas não fica perfeita, ele que gostava de cavalgar, tudo isso. Então isso vai abalar muito ele, junto com o término do relacionamento com a Eugênia Câmara. Ele já estava doente, o Castro Alves já tinha um problema de saúde, e esse problema de saúde vai piorando.
E Jorge Amado vai descrevendo essa sua debilitação, né? Também vai descrever belamente todas as vezes que ele, junto com o povo, vai para a praça lutar pelos direitos do povo, né? Aquela célebre frase: a praça é do povo, como o céu é do condor. É dita por ele, é composta por ele, justamente pelas lutas em que ele se envolvia. E por fim, Jorge Amado vai descrever a morte do Castro Alves, que ele morre relativamente jovem, né? É impossível a gente não se emocionar quando ele descreve a morte do Castro Alves, porque ele faz de um jeito assim que todas as pessoas que de certa forma fizeram coisas lindas na história do Brasil e do mundo vêm para buscar aquele espírito libertador que foi Castro Alves. O poeta da abolição, da luta pela república, da voz potente e presença marcante, o poeta mais declamado do seu tempo, teve seu primeiro livro publicado quando ele já agonizava, que é uma incoerência, né? Mas acontecia muito. Ele escreveu muitos poemas, declamou muito, as pessoas já conheciam os seus poemas, mas nenhum deles tinha sido publicado. Só o seu livro mesmo foi publicado só quando ele já estava no fim da sua vida. Ele se despede da vida sozinho, na sala de sua casa, olhando para o céu estrelado da Bahia. Ele estava na casa sendo cuidado pela irmã, pelos parentes. Eles observam que ele está bem, a família sai para ir à igreja e ele, sozinho, olhando da janela lá da sala, observa o céu estrelado da Bahia e é acolhido por todas aquelas pessoas que escreveram poesia e levam ele para o céu. Ler o ABC de Castro Alves é aventurar-se na história desse poeta pela ótica do seu maior admirador, Jorge Amado, porque é realmente uma homenagem de Jorge Amado para esse grande poeta. Porém, não foi uma leitura suave de se fazer, gostosa de se fazer. Eu participo desse projeto, lendo Jorge Amado em ordem cronológica, com um grupo de outros leitores. E muitos abandonaram esse livro, não terminaram. Outros elegeram esse como a pior leitura do ano passado. Na minha opinião, não foi a minha pior leitura do ano passado, não. Eu li outros livros piores. Mas eu já li outros livros melhores do Jorge Amado, né? A gente tem que entender que isso é uma homenagem a um poeta que ele admira muito. Ler esse livro me fez desejar conhecer melhor a obra do Castro Alves e a sua história. Até observei as anotações, as observações que o Jorge Amado faz no final, da onde ele foi retirando aquelas afirmações, para ver se eu encontro alguma outra biografia do Castro Alves. Quero ler alguns poemas dele, porque eu só conheço parte do Navio Negreiro. Tenho que admitir o meu desconhecimento sobre esse grande escritor da nossa literatura. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha e te aguardo semana que vem aqui para a apresentação de outro livro aqui no canal. Tchau!